Eu quero de já me apresentar. Eu me chamo Paulo, para quem não me conhece ainda. Estamos aqui juntamente com o pastor à frente do culto Terça na Palavra. Esse culto nasceu no coração de Deus, depois foi gerado no coração do nosso pastor e temos desde o ano passado aqui discutido temas muito relevantes para o crescimento, para a edificação da vida da nossa igreja local. A partir de hoje, nós daremos início a um novo ciclo de estudos, desta feita com base em um livro específico do pastor John MacArthur, um livro que tem como tema 12 homens extraordinariamente comuns. Estaremos estudando aqui, irmãos, a vida, o ministério dos 12 apóstolos e um adendozinho, vamos estudar também o ministério e a vida do apóstolo Paulo. Amém? Como estamos em um culto de estudo, quero aqui esclarecer os irmãos que ainda não têm o hábito de vir. Vocês podem me interpelar a qualquer momento. A Ender, nosso voluntário, está aqui. Ele vai levar o microfone para você, fazer sua pergunta, aquilo que você achar relevante, um comentário que você acha importante mencionar. A gente está aberto à sua participação. Amém? É um culto de estudo, então a gente tem essa liberdade maior aqui de interação com os irmãos, com a igreja. Bom, antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu quero aqui trazer só 3 observações. A gente está estudando um livro específico, mas a gente não vai fazer nas terças-feiras a leitura dos capítulos respectivos que a gente vai abordar aqui. Tá bom, irmãos? Primeiro porque nem daria. O capítulo que a gente vai tratar aqui hoje, por exemplo, tem cerca de 30 páginas. Então, se você tem uma velocidade de leitura razoável, você vai ler 30 páginas em 1 hora. A gente ficaria aqui 1 hora só lendo. E o objetivo aqui não é esse. Então, de já quero deixar esclarecido que a gente não está aqui para ler o livro. Nós estamos aqui para comentar, para trazer tópicos, para trazer temas relevantes de cada capítulo para o nosso estudo. Bom, a segunda observação, nós faremos aqui sim a leitura de alguns trechos do livro. Alguns trechos serão lidos, mas somente naqueles pontos em que for necessária a leitura para fins de aplicação, de estudo específico daquilo que estamos falando. E a terceira e última observação que eu quero fazer é que o nosso estudo, ele traz como base, ele tem como base, ele será feito, irmãos, à luz da palavra de Deus. Amém? Nós estamos num culto de ensino, num culto de estudo da palavra de Deus, de modo que o livro do pastor John MacArthur será a base do nosso estudo, mas a principal obra de estudo nossa aqui é a palavra de Deus. Amém? Quero então pedir, feitas essas observações, que você abra a sua Bíblia aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 29. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 29. Eu vou fazer as leituras, irmãos, para que a gente ganhe um pouco de velocidade aqui, a fim de que a gente consiga abordar tudo que trouxemos aqui para o nosso estudo. Diz assim o texto: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Esse é um texto muito conhecido, mas ao mesmo tempo é um texto riquíssimo e é um texto que fala exatamente, irmãos, a respeito da forma, dos critérios,
dos princípios utilizados por Deus para a escolha daqueles que seriam os primeiros homens a levarem a mensagem do Evangelho de Cristo. Nós vamos já entrar aqui na introdução, mas o que nós percebemos é que, aos olhos humanos, a escolha dessas pessoas seria uma loucura. Aos olhos humanos, escolher um pescador, escolher uma pessoa que exerce uma atividade simples, sem nenhum estudo, sem nenhuma cultura, sem nenhuma formação específica, alguém que não era membro das principais religiões da época, tinha tudo para fracassar, tinha tudo para dar errado, mas, no entanto, nós vamos ver aqui que Deus, irmãos, Ele adota esses princípios, adota essa forma. Deus, Ele não nos escolheu, irmãos, e aí nós olhamos para nós agora. Deus não nos escolheu porque somos bons, ou porque éramos bons, mas porque Ele olhou para nós e disse: eu vou fazer de você alguém bom. Esse estudo a respeito da vida dos 12 apóstolos aqui vai nos servir também para que a gente faça uma análise, irmãos. Eles eram pessoas comuns. O próprio título do livro fala, eram 12 homens extraordinariamente comuns. Eles de si mesmos não tinham nada de especial. Então a gente precisa, ao fazer a leitura, ao fazer o estudo desse livro, olhar para nós mesmos e pensarmos: Deus, o Senhor me escolheu por quê? E entender, irmãos, que eu não preciso ter nada de especial para que Deus me use, para que eu seja um instrumento nas mãos dEle, para que eu seja uma bênção na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Não precisa de nada disso, porque Deus, irmãos, Ele usa, como lemos aqui, Ele usa as coisas loucas, Ele usa as coisas vis, Ele usa as coisas fracas, Ele usa as desprezíveis, Ele usa as que não são. Imagina, essas são as características das pessoas que Deus usa. Então, se você se encaixou aí, se você se viu, irmão Paulo, eu sou esse aí, eu sou desprezível mesmo, eu sou vil mesmo, eu não sou nada. Irmãos, somos nós que Deus quer usar. Deus, Ele só quer de nós que o nosso coração esteja inclinado para o seu chamado, para a sua palavra, para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Bom, introduzindo o tema aqui, destaco já de início, que Jesus, Ele começou o seu ministério ali, irmãos, pregando, curando, fazendo milagres, maravilhas, e isso chamou a atenção de muita gente para Ele. Muita gente importante, conhecida e desconhecida, ia ao encontro de Jesus, de modo que Ele poderia, se assim quisesse, escolher pessoas das mais variadas classes sociais. Poderia escolher pessoas com recursos financeiros suficientes para que o ministério, para que o início da igreja, ele já fosse assim, bombando, como diríamos nas palavras de hoje. Mas, no entanto, o que a gente observa é que, mesmo com toda essa popularidade, mesmo cercado de muita gente, Jesus muitas vezes ele fazia pregações, ele fazia ali exposições da palavra de um modo que constrangia de tal forma as pessoas, que é um episódio relatado lá em João capítulo 6, que as pessoas começaram a sair, a se afastar, a se distanciar dele, porque entenderam que não dava para acompanhar alguém que pregava, alguém que ministrava daquela maneira. Porque Jesus, irmãos, Ele, em momento algum, Ele se importou em ser popular ou em agradar para que fosse ou vivesse rodeado de pessoas. O propósito de Cristo não era esse. E nessa ocasião, quando muitos se afastaram, quando muitos entenderam que não dava para acompanhar Jesus, quem fica?
ficam vários discípulos, entre eles os 12. Entre eles os 12 que nós vamos mencionar aqui, eles permaneceram, eles ficaram. Então, esses 12, irmãos, eram pessoas que estavam dispostas, apesar de serem pessoas comuns e não terem nada de extraordinário, eles eram pessoas comuns, mas que estavam dispostos a ouvir e a obedecer aquilo que Jesus havia estabelecido enquanto ministério seu. Bom, fazendo aqui mais uma observação a título de introdução, é que quando a gente observa, irmãos, a narrativa acerca dos apóstolos nos 4 evangelhos, parece inicialmente que há alguma contradição entre o momento em que eles foram chamados, entre o momento em que eles foram escolhidos para caminhar com Jesus. E aí MacArthur destaca, aqui que na verdade não há contradição alguma, que na verdade o que se verifica fazendo uma análise histórica e comparativa dos 4 evangelhos é que existem sim estágios diferentes. Jesus ele vai chamando os seus discípulos, e a gente vai especificar isso aqui, em fases distintas, a gente vai aprofundar isso, mas de já é preciso mencionar que aparentemente, quando a gente vai fazer uma leitura lá, seja do texto que está em João capítulo 1, em Lucas capítulo 5 e 6, ou mesmo lá no Evangelho de Mateus, parece, capítulo 10, parece que há uma contradição, parece que os eventos eles não acontecem na mesma ordem, numa ordem encadeada, lógica, mas não há. O que existe, e a gente vai entender isso com uma maior clareza, é uma série de fases, de estágios de chamamento. E aí MacArthur ele vai tratar isso de forma mais específica, dizendo que esses estágios eles seguem uma ordem, e que o primeiro estágio é o chamado à conversão. O primeiro estágio é aquele em que os discípulos, eles olham para Cristo, entendem que Ele é o Filho de Deus e passam a segui-lo. A gente vai ver aqui, irmãos, que Jesus ele tinha muitos discípulos, e em determinado momento Jesus envia 70, de 2 em 2, mas haviam muito mais discípulos, pessoas que ouviram a mensagem do mestre e passaram a segui-lo. Então, o primeiro chamado aqui, segundo MacArthur, é esse chamado à conversão. E tanto é que ele destaca que aqueles que ouviram a mensagem do mestre, decidiram segui-lo enquanto mestre, enquanto Senhor, eles não ficaram à disposição integral de Jesus a partir desse momento. Eles passaram a seguir a Jesus, mas passaram a voltar para suas casas, para suas atividades, para os seus trabalhos, a fazer aquilo que era comum, aquilo que era a fonte de renda deles. Então, ele destaca essa primeira fase como sendo essa chamada à conversão. A segunda fase, ele diz que é a chamada, a segunda chamada, a segunda fase, é a chamada ministerial, é a convocação dos discípulos para o ministério. E Lucas ele vai descrever em detalhes, Lucas capítulo 5, como que se deu essa chamada ministerial. A gente vai já fazer a leitura do texto que culminou na escolha dos 12, mas Lucas capítulo 5 vai demonstrar isso, e a gente observa muito especificamente a partir do verso 1 do capítulo 5 de Lucas, o momento em que Jesus ele está pregando para uma multidão, Jesus ele está falando para uma grande multidão, mas como a multidão o apertava, e ele estava ali junto ao lago de Genezaré, ele
vê junto a esse lago, né, 2 barcos e pescadores ali lavando as redes. Ele entra em um desses barcos, e esse barco era o barco de Pedro, e ele prega para aquela multidão, ele faz ali, né, a sua pregação do dia, ele ministra a palavra do dia, e após isso, Jesus ele vai fazer um milagre, que é o milagre da pesca maravilhosa, né, como consta aqui na minha Bíblia, como título da minha Bíblia, nesse capítulo. E ele faz esse milagre, e o interessante de observar é que Pedro, ele já conhecia Jesus. Pedro, ele já sabia quem era Jesus. E aí Jesus, depois de usar o barco de Pedro como púlpito para ministrar aquela palavra, ele fala para Pedro, diz, olha Pedro, agora vamos às águas profundas. E aí Pedro reluta e fala, Senhor, a gente já pescou a noite inteira, a gente não pegou nada, e era dia, e se de noite não tinha pego nada, de dia que não ia pegar mesmo. Irmãos, Pedro era expert em pescaria, e no entanto, não tinha pego nada. Mas Pedro, ele diz, olha, mas por causa da tua palavra, percebam que Pedro já sabia quem era Jesus, Pedro já sabia da autoridade que havia sobre a vida de Jesus, e por essa razão Pedro, ele num ato de fé, ele volta a pescar, e aí ele vê o milagre acontecendo. Bom, é nesse momento, irmãos, que a gente vai ver aí essa chamada ministerial, porque depois de realizado o milagre, Jesus vai se virar para eles, né, e vai dizer assim, olha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No verso 11, aqui do capítulo 5 de Lucas, vai dizer assim, Lucas 5, 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Percebam que aqui há uma progressão nesse chamado. Eles conheciam Jesus, já haviam, né, como diz MacArthur aqui, se convertido, agora eles recebem um chamado ministerial, diz, olha, vocês vão deixar de ser pescadores de peixes para ser pescadores de homens. E aí MacArthur prossegue, na terceira fase ele vai dizer que é a fase do chamado para o apostolado. E aí eu quero ler com você, sem demora, Lucas capítulo 6, esse chamado ele está também em Mateus capítulo 10, mas a gente vai usar aqui o texto de Lucas capítulo 6, do verso 12 ao 16, que vai dizer o seguinte, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia chamou a si os seus discípulos, percebam, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Vamos ver quem são eles, o nome das figuras aí, a escalação de Jesus. Simão, o qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, esse Judas também é também conhecido como Tadeu, a gente vai ver isso, como Lebeu, e por último, Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então temos aqui 12 pessoas que foram selecionadas dentre as muitas que acompanhavam Jesus como seus discípulos. Jesus ele sobe ao monte para orar, a Bíblia não menciona que monte é esse, diz que ele passa a noite em oração, e quando ele desce, ele escolhe 12 dentre todos aqueles que estavam ali, o acompanhando e o seguindo como discípulos. Então, essa terceira fase é a fase do apostolado. E aí, MacArthur encerra dizendo que há uma quarta fase, e que essa quarta fase, ela ocorre após a morte e ressurreição de Jesus. É quando ele chama os discípulos, né? Ele chama aqui essa fase de chamado ao martírio. E aí, irmãos, nós observamos
que de todos os apóstolos, todos foram mortos. Não morreram de morte natural, com exceção de João, que foi perseguido, que foi exilado na ilha de Patmos. Com exceção dele, que só não morreu por graça e misericórdia de Deus, mas sofreu muito. Todos os demais morreram por causa da causa do Evangelho. Amém? Até aqui, a gente viu que foram chamados os discípulos em fases. Bom, o tempo. Em que momento do ministério de Jesus esses discípulos, esses apóstolos, melhor dizendo, né, foram escolhidos dentre os discípulos? Bom, a gente observa aqui, irmãos, de modo muito breve, né, porque tem muita coisa para a gente falar aqui mais à frente, que Jesus ele teve 3 anos de ministério. E desses 3 anos, ele começou o seu ministério, e só depois, em um determinado momento, é que ele decidiu separar 12. E esse momento se deu, segundo MacArthur, irmãos, quando o ódio, a raiva dos religiosos da época, quando o furor daqueles que não aceitavam, daqueles que não queriam o ministério de Jesus, chegou a um ponto tal que Jesus já estava na iminência de ser morto. Então é nesse momento que Jesus, já vislumbrando a sua morte e entendendo que precisava preparar aqueles que o sucederiam nesse ministério, é que ele escolhe 12 homens comuns, né? MacArthur vai dizer isso. Ele escolhe 12 homens, 12 pessoas-chave aí para dar continuidade a esse ministério. Então, se considerarmos, irmãos, que o ministério de Jesus, ele teve esses 3 anos de duração, MacArthur ele faz aqui, né, um cálculo, uma estimativa de que os discípulos escolhidos por Jesus, os 12 apóstolos, eles estiveram com Cristo por aproximadamente 18 meses. 18 meses, irmãos. Se a gente for hoje pensar, eu creio que ninguém, né, eu desconheço, talvez exista, mas eu não conheço, ninguém se forma, digamos assim, num curso superior em 18 meses. Forma? Os que estão aqui, forma? Não forma, né? Não forma. Então, as graduações que eu conheço de licenciatura, elas têm aí pelo menos 3 anos de duração. Mas os apóstolos tiveram como treinamento, a gente vai ver aqui que houve um treinamento, né, imersivo, integral, profundo, de aproximadamente 12 meses. E uma outra coisa que MacArthur destaca aqui nesse ponto, é que desses 12 irmãos, escolhidos por Jesus, não havia entre eles nenhum fariseu, não havia nenhum saduceu, não havia nenhum sacerdote, não havia entre eles nenhum de nenhuma das instituições religiosas da época de Jesus. Então, a escolha dos 12, afirma MacArthur, foi um julgamento contra o judaísmo institucionalizado. Aí você vai me dizer, mas, irmão Paulo, e o seu xará, o apóstolo Paulo? Exatamente. Paulo, irmãos, e eu até chamo essa observação aqui, eu anotei ela. Paulo, ele era judeu e fariseu. Paulo, ele foi aluno, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes mestres, rabinos da época. Mas, no entanto, irmãos, a gente precisa considerar o seguinte: Paulo não fazia parte dos 12, Paulo foi escolhido em um outro contexto, após a morte de Cristo, e Paulo foi chamado, foi escolhido como apóstolo, diretamente por Jesus, para um ministério muito específico, que era o ministério de pregar aos gentios. Então, só para destacar esse ponto aqui, apesar de
né, a gente mencionar aqui que não havia sido escolhido entre os 12 nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum sacerdote, ninguém das instituições religiosas da época. Depois disso, Jesus escolhe Paulo. Jesus escolhe aquele que havia decidido perseguir a igreja para integrar o apostolado. E Paulo, irmãos, ele não entra em lugar de Judas não, tá? O traidor. A gente vai ver isso mais lá na frente. Paulo, ele é escolhido. Ele diz, salvo engano, escrevendo aos Coríntios, que ele é como um abortivo, alguém que foi escolhido fora de tempo. Bom, mas a gente não vai falar de Paulo agora. Vamos voltar aqui para os 12, né? Passo para o próximo ponto. Qual foi o momento em que Jesus escolheu os seus apóstolos? Quando a sua morte já era iminente. Quando aqueles que o perseguiam já tramavam a sua morte. Jesus escolhe. E Jesus escolhe entre pessoas comuns, não eram membros da religião da sua época, não eram pessoas da elite. E esse treinamento da escolha até a morte e a ascensão de Jesus leva aproximadamente 18 meses. Bom, quem eram os 12, irmãos? Os 12, né, e aí MacArthur ele vai afirmar isso, né, ele reitera isso, eles eram 12 homens muito comuns. Eles eram muito comuns. A gente hoje olha para os apóstolos, obviamente, observando tudo aquilo que eles fizeram, todo o ministério, toda a obra, toda a relevância deles para a igreja, tanto na igreja primitiva, quanto olhando para as obras que foram produzidas enquanto texto bíblico, quanto texto sagrado. A gente olha para eles, irmãos, e olha com uma reverência, os enxerga como alguém superior a nós. Mas, na verdade, quando eles foram escolhidos aqui, eram pessoas comuns. Eram pessoas que, se fosse nos dias de hoje, seria uma dona de casa, que cuida da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu marido. Seria alguém que trabalha numa loja como um vendedor, por exemplo, eu imagino, né? Sem querer aqui desmerecer nenhuma profissão, mas eu digo assim, alguém com pouca instrução formal, alguém que exercia na sua época uma função muito simples. Então, os discípulos, né, os 12 apóstolos, foram escolhidos dentre pessoas dessa natureza. Agora, irmãos, é preciso destacar aqui que apesar de eles serem pessoas comuns, não eram qualquer pessoa. Haviam critérios, e a gente sabe que existem padrões para a liderança espiritual da igreja, e que esses padrões eles são altos. A gente não vai ler, mas Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai apresentar ali qualificações, 1 Timóteo capítulo 3, verso 2 a 7. Ele vai apresentar ali uma lista de qualificações que o presbítero ou o pastor precisa preencher para que ele esteja à frente da igreja. Então, Jesus não escolheu qualquer um, irmãos. Ele escolheu pessoas simples? Sim. Escolheu pessoas comuns? Sim. Mas não escolheu qualquer pessoa. Eram pessoas que tinham defeitos? Sim. Eram pessoas que tinham falhas? Sim. Mas Jesus escolheu pessoas que, após ele ter orado, e a gente vai já destacar o ponto da questão da oração aqui, ele escolheu porque viu naquelas pessoas que havia um temor, que havia ali um querer, havia uma vontade de servir e havia uma disposição de serem transformadas por Deus para esse ministério. Então, é importante destacar isso, né, irmãos? Porque eles eram pessoas comuns, como nós somos comuns. Assim como Jesus usou os apóstolos lá no passado, irmãos, para dar início a isso que nós somos hoje, igreja do Senhor, Ele hoje quer também usar a cada um de nós. Não fique você pensando, irmão Paulo, mas eu não tenho um curso superior, eu nem terminei o ensino médio, eu sei mal ler. Irmãos, existe um chamado, existe um lugar, existe uma obra, existe algo que Deus quer fazer por meio da sua vida.
E muitas vezes a gente fica colocando embaraços, estabelecendo barreiras ali, quando na verdade Deus não precisa de qualificações, de títulos, irmãos, para nos usar na sua obra. Ele só precisa que a gente se coloque à disposição dele. Amém? Então, MacArthur, inclusive, ele destaca isso, que muitos cristãos, eles se sentem desencorajados e desalentados quando a sua vida espiritual e o seu testemunho são atingidos pelo pecado. Essa é uma outra questão. Muitas vezes a gente está numa caminhada com Deus, irmãos, e a gente falha, a gente peca, a gente desagrada a Deus em algum ponto, a gente falha com o Senhor mesmo. E aí a gente olha para nós e fala, não, eu não sirvo para o ministério, eu não sirvo para a obra do mestre, eu não sirvo para ser alguém no reino de Deus. Isso é tudo que o diabo quer, isso é tudo que ele quer semear na nossa mente. Mas, no entanto, a gente vai olhar para os apóstolos, irmãos, mesmo eles, depois de tudo que viveram com Jesus, quando ele é preso, a Bíblia nos diz que todos fogem. Até Pedro, que disse que de jeito nenhum Jesus ia morrer, ele foge também. E ele ainda nega Jesus 3 vezes. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo nós sendo falhos, Deus, Ele, nos conhecendo, Ele quer nos usar, se o nosso coração estiver disposto a ser usado por Deus. Amém? Que aqui fique, registrado isso, que apesar das nossas falhas, irmãos, nunca devemos desanimar, dar ouvidos à voz do inimigo. Está vendo, você é pecador, você falha, você erra, você não serve para o ministério. Que nós saibamos que a voz do acusador não deve ser maior na nossa vida do que o chamado de Deus para nós. Amém? Esses 12 homens, irmãos, Atos 17, verso 6 vai dizer, e eu acho linda essa expressão, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Mesmo Pedro, ele era impulsivo, irmãos. Eu estou lendo um livro e esse livro ele aborda o temperamento de Pedro. Lá diz que Pedro ele era sanguíneo. Pedro era aquele cara que se disser assim, vamos limpar a igreja, Pedro já estava com 5 cadeiras dessas nas costas. Vamos, é para colocar onde essas cadeiras? Pedro era o cara que se dissesse assim, nós precisamos abrir uma porta aqui, Pedro já ia estar com a marreta aqui, derrubando. E de que tamanho tem que ser essa porta? Pedro era impulsivo, irmãos. Ele era uma pessoa que ele tinha isso como característica, segundo esse livro, Pedro era sanguíneo, mas, no entanto, Pedro ele tinha medo. No entanto, Pedro não tinha formação cultural nenhuma. E depois a gente vai ver Pedro lá em Atos dos Apóstolos, depois que o Espírito Santo desce, irmão, sobre a igreja, Pedro se levantando com ousadia, mas agora uma ousadia que não era característica do seu temperamento, e pregando para milhares de pessoas e milhares de pessoas se convertendo. Sabe o que faz a diferença, o que fez a diferença na vida desses homens e que faz a diferença na nossa vida, irmãos? É o mover do Espírito Santo de Deus em nós. Não são as nossas qualificações pessoais. É o quanto nós nos entregamos nas mãos do Senhor para sermos usados por Ele. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20 a 21, a gente lê o seguinte: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Às vezes a gente acha, irmãos, que para servir o Senhor é preciso ter muito, ter qualificações grandes. São pessoas simples que Deus quer usar. E é por meio dessas pessoas simples que Ele vai tocar o coração de pessoas entendidas, instruídas. Porque a salvação, irmãos, o mover de Deus,
ele não se dá por meio do mérito humano, é a loucura da pregação. A salvação do mundo vem por meio da loucura da pregação, como disse Paulo aqui nesse texto. Até aqui tudo bem? Posso continuar? Prosseguindo. Ponto 3 aqui do nosso estudo. Falei da introdução, das fases do chamado, do tempo, que eles estiveram com Jesus, do momento em que eles foram escolhidos. Falei agora dos 12, quem são eles, a simplicidade deles, o que eles faziam em detalhes. A gente vai entrar especificamente, né, quando tratarmos cada um deles, mas em linhas gerais eram pessoas simples. E agora vamos falar aqui daquele que escolheu o mestre. Vamos falar de Jesus. Jesus sabia da sua missão terrena, e ele sabia que essa missão, ela culminaria na sua morte. Ou seja, Jesus, João, no capítulo 3, verso 16 do Evangelho de João, ele vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo, que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, irmãos, para que ele morresse por nós. A Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho unigênito. E Jesus, ele sabia que a sua missão passava pela morte. E como ele sabia que o seu ministério terreno teria um fim, Jesus, ele toma como maior prioridade o treinamento de homens que seriam seus porta-vozes, né, os porta-vozes do Evangelho, depois que ele partisse. Como foi que Cristo os escolheu? Primeiro, Jesus, ele foi orar. Lucas capítulo 6, verso 12 vai dizer, nós lemos esse texto, naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração. MacArthur destaca que Jesus, no mínimo, deve ter orado aí por 10 horas. No mínimo, ele deve ter orado por 10 horas. E uma outra coisa que ele destaca é qual era o propósito da oração de Jesus nesse momento. Será que Jesus, sendo Deus, ele precisava pedir a direção de Deus para escolher? Por que Jesus passa esse período de tempo longo, demasiadamente grande, orando ao Pai, para que pudesse escolher? E aí ele diz, né, aqui ele crê que não, que Jesus não estava orando, pedindo discernimento, como nós muitas vezes precisamos fazer, quando temos de tomar alguma decisão importante. Aliás, quero abrir aqui um parênteses para destacar isso, se você não usa isso como princípio na sua vida, é bom começar. Irmãos, toda e qualquer decisão importante da nossa vida deve ser precedida de oração, de busca de Deus. Ah, irmão Paulo, eu vou comprar um carro novo. Meu filho, ora. Irmão Paulo, quero vender o meu carro. Ora, pede a direção de Deus para saber se é a hora, se é o momento, se é a pessoa para quem você vai vender. Porque, irmãos, nós devemos em tudo, submeter aquilo que queremos, aquilo que desejamos a Deus, para saber se aquilo é a vontade dEle para nós, né? E aí eu brinco aqui, também você não vai ser extremo, né? Que a Gesiane conta que uma determinada irmã chegou para ela e disse assim, às vezes eu estou lá em casa, e aí eu pergunto a Deus, Senhor, é para eu tomar banho? Aí também não, né, irmãos? Ah, Senhor, é para eu comer, né? Assim, misericórdia, né, irmãos? Em que pese a Bíblia diga que a gente tem que orar sem cessar. Mas assim, vai tomar uma decisão importante, irmãos? Ora, busca a Deus. Voltando para cá, Jesus fez isso. Jesus passou a noite em oração. E ele não passou a noite em oração, afirma MacArthur, porque ele estivesse buscando a vontade divina, porque estivesse em dúvida, né? Eu tenho 70 aqui, eu tenho 50, eu tenho 40, eu só tenho que escolher 12, Deus me ajuda. Não, Jesus não estava fazendo isso, irmãos. Ele, né, afirma aqui MacArthur, que Jesus estava orando pelos homens. Jesus já estava apresentando, irmãos,
aqueles que de antemão Deus já havia escolhido para serem seus apóstolos, enviados dele para o cumprimento dessa missão. Então, ele afirma isso, né, que ele estava comunicando ao Pai a sua escolha e, ao mesmo tempo, ele estava orando pelos discípulos. Amém até aqui, irmãos? Então, Jesus, ele passa a noite em oração e, na sequência, ele desce e, dentre os seus discípulos, ele escolhe 12 homens comuns para o exercício desse ministério. E a outra pergunta que MacArthur faz é: por que 12? Por que não 8? Por que não 24? Eu diria, por que não 36? Por que não 50? Por que não 100? A gente poderia pensar, quanto mais melhor. Por que Jesus escolheu 12? Existe uma razão, irmãos, e o número 12 ele é repleto de simbologia na Bíblia, né? E aí MacArthur afirma que haviam 12 tribos em Israel. Os descendentes de Abraão, né, ali olhando os filhos, né, de Jacó, posteriormente chamado Israel, foram divididos em 12 tribos. Quando eles tomam posse da terra prometida ali, né, 12 possessões, com exceção dos levitas, mas a terra é dividida de acordo com as 12 tribos de Israel. Então há uma simbologia, quando Jesus escolhe esses 12 homens comuns, ele estava afirmando, né, dessa forma, ele estava, pelo menos, indicando que a escolha desses 12 era o início de uma nova liderança para uma nova aliança. É importante observar, irmãos, que os judeus, os membros das 12 tribos de Israel, eles tinham a sua estrutura religiosa, eles tinham ali uma organização, eles tinham os seus líderes, eles tinham os seus representantes, eles tinham toda uma liturgia, uma forma de servir a Deus. Mas, no entanto, Jesus ele não foi lá, ele chegou lá e falou: é o seguinte, vou pintar aqui de preto agora, né, o templo de vocês, agora vai ser diferente. Não, Jesus ele escolheu fazer algo novo. Jesus iniciou uma nova aliança, e para essa nova aliança, ele escolheu 12 pessoas que não faziam parte da elite religiosa da época. Em outras palavras, MacArthur diz: os 12 apóstolos simbolizavam julgamento contra as 12 tribos de Israel. Amém, meus irmãos? Ficou claro o porquê, a razão pela qual foram escolhidos 12? Era uma referência, uma simbologia às 12 tribos de Israel, e era um indicativo de que Jesus estava ali exercendo uma espécie de julgamento sobre eles. Bom, a gente precisa entender também, irmãos, que o título apóstolos, né, vem do grego apostelo, né? Me perdoe se a pronúncia não for essa a mais correta, mas é apostelo, vem do grego apostelo, que significa, é importante gravar isso aqui, né? Apóstolo vem do grego apostelo, que significa enviar. Então, os apóstolos, eles foram enviados, né? E a forma substantiva aí, apóstolo, quer dizer aquele que é enviado. Então, os apóstolos eram enviados. O que significa apóstolo, irmão Paulo? Enviado. O que significa apóstolo? Enviado. O que significa apóstolo? Enviado. É o que a gente precisa entender nesse momento. Então, eles eram enviados, eles não eram simples mensageiros. A palavra grega para mensageiro é ângelos, né? De onde vem o termo anjo no nosso idioma. Mas os apóstolos, irmãos, eles não eram simplesmente alguém que leva uma mensagem, não. Um apóstolo era alguém mais importante do que um mensageiro ou um arauto. O apóstolo transmitia a ideia, percebam, que o termo enviado aqui, apostelo do grego, ele tem um significado muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais significativo. Ele significava também a ideia de embaixador, a ideia
de emissário, a ideia de representante oficial. Ou seja, Jesus ele escolheu dentre os discípulos 12 pessoas para serem apóstolos. E apóstolo significa ser enviado, mas não apenas enviado para levar uma mensagem, alguém enviado para representar a pessoa de Jesus. Os apóstolos, eles foram escolhidos por Jesus para representá-lo. E assim como os apóstolos, irmãos, trazendo para nós hoje como igreja, aonde nós formos, nós somos representantes do reino de Deus, embaixadores de Cristo. Por isso que é importante, irmãos, a gente ter muito cuidado com a nossa conduta. Nós que servimos a Deus, nós que participamos do reino de Deus na terra, irmãos, a gente não pode estar misturado com qualquer coisa. Não pode estar fazendo qualquer coisa. Não pode estar falando qualquer coisa. Não pode frequentar qualquer lugar. Não pode andar com qualquer pessoa, porque nós somos representantes, embaixadores de Cristo na terra também. Amém, meus irmãos? O irmão Paulo está pregando, deixou de ensinar para pregar. Fiquei empolgado, tá, irmãos? Vocês me perdoem aí. Bom, aprendemos então que apóstolo significa enviado, mas que o significado de apóstolo vai muito mais além do que simplesmente enviado. Vai expressar, vai trazer consigo esse sentido de embaixador, de representante, de emissário do mestre. Então, quando Jesus ele escolhe, e aí MacArthur ele traz aqui um termo que é do aramaico, que chama Shaliá, Shaliá, que era, na cultura judaica ali do primeiro século, ele tinha o mesmo significado, irmãos, tinha a mesma função de apostelo do grego, só que no aramaico é Shaliá, que significa um representante oficial do Sinédrio, um conselho governante de Israel da época. Então, quando Jesus escolhe aqueles 12 para serem Shaliás, ou no grego apostelo, ele estava escolhendo aquelas pessoas para essa função importantíssima. Então, os religiosos da sua época entenderam que essa escolha de Cristo, ela tinha uma importância muito grande, que era essa de representar Jesus no seu ministério. Amém até aqui, irmãos? Bom, eu já sei que foram escolhidos 12, mas para que, irmão Paulo, esses 12 foram escolhidos? Vamos lá. Foram escolhidos para estar com Jesus. E foram escolhidos por Jesus para serem enviados a pregar a mensagem, o Evangelho de Cristo. Basicamente, a incumbência deles era pregar o Evangelho, representar o reino de Deus aqui na terra. E a gente observa que essa incumbência, ela também passa por alguns estágios. Ela observa uma certa progressão. MacArthur destaca. Ele diz aqui que no início eles foram chamados simplesmente para seguir Jesus. Simplesmente para seguir Jesus. Jesus ele olhou para a multidão que o ouvia e disse: olha, aquele que quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Havia um chamado geral, havia um chamado mais amplo, e muitos acataram esse chamado. Então, o primeiro chamado era nesse sentido, era o chamado para seguir Jesus. E em seguida, de acordo com Mateus 4, MacArthur vai dizer, ele, na sequência dessa progressão, primeiro foram chamados a seguir Jesus. Alguns foram, depois foram para suas casas, voltaram a trabalhar, e aí Jesus ele dá um passo adiante nesse chamado, ele chama eles para segui-lo de modo
exclusivo. E aí, depois de serem chamados para seguir de modo exclusivo, ou seja, largar tudo o que faziam e seguir só o Mestre, eles passam a ser enviados em caráter definitivo e desacompanhados. Depois que Cristo, ele morre, ele ressuscita, ele sobe ao Pai, ele nos deixa o ide, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, os apóstolos que inicialmente foram chamados só para seguir, depois para seguir exclusivamente, na sequência agora, eles não estão mais seguindo, irmãos, agora eles estão indo, eles estão sendo enviados, agora eles estão cumprindo o ministério, o chamado deles de levar a mensagem do reino de Deus a Israel. Amém? Ponto 5 aqui para a gente encerrar, dentro do tempo vai dar, é o treinamento. O treinamento. Porque percebam, irmãos, eu falei aqui que ninguém se forma num curso superior em menos de 3 anos. Eu não conheço, pelo menos, os irmãos também disseram não conhecer. Enfim, eu me formei com 5 anos. Né? Algumas formações exigem mais tempo, como no caso da medicina, tem um 6º ano. Mas fato é que a gente sai da faculdade e muitas vezes a gente precisa fazer algo mais para poder exercer a profissão da gente. E muitas vezes durante o estágio, durante a formação, parte da formação é um estágio. Ou seja, um aprendizado prático. Mas ainda assim, muitas vezes, a gente não sai totalmente preparado para ali o exercício da atividade, da função para a qual nós nos formamos. Então, com os discípulos, irmãos, a gente percebe que o processo de treinamento deles passou pelo enfrentamento de algumas dificuldades. E aí eu trouxe algumas aqui que são destacadas no livro, e aí quero aqui mencionar, era para ter falado no início, que seria bom, né, recomendável, se os irmãos assim desejarem, que vocês adquiram um livro, porque daí vocês fazem a leitura, a gente no estudo aqui vai explanar sobre aqueles pontos mais importantes, aqueles que a gente precisa pontuar e aplicar aqui, e os irmãos já vão estar, né, mais ou menos a par do que a gente está falando. Então, aqueles que assim desejarem, o livro, ele foi publicado no Brasil pela editora Thomas Nelson, né? Então, dá um Google lá, você vai achar o livro muito facilmente, tá bom? Então, vamos lá. Quais foram as dificuldades, irmão Paulo, enfrentadas nesse processo de treinamento? Primeira, faltava aos discípulos, né? Faltava aos apóstolos entendimento espiritual. Jesus diz que eles eram lentos para ouvir, irmãos, lentos para compreender. Não vou ler a referência aqui, mas em várias ocasiões Jesus vai mencionar que eles não tinham habilidade, não tinham capacidade de entender. E eu me recordo aqui da parábola do semeador. Jesus conta a parábola, eles não entendem nadinha. E aí depois que Jesus conta, eles chamam Jesus em particular e perguntam: mestre, o que significa aquela parábola? Então, eles tinham essa dificuldade de entendimento, essa falta, né, de entendimento espiritual. E como que Jesus, ele supera essa dificuldade, irmãos? Como que Jesus, ele vence essa dificuldade nesse processo de treinamento dos discípulos? Ele simplesmente continuou ensinando. Jesus ensinava. Não aprendeu, Jesus continuava ensinando. Não aprendeu, Jesus continuava falando. Não aprendeu, Jesus continuava explicando. Irmãos, é assim que Deus faz conosco. Jesus, ele é paciente conosco, irmãos. E sabe o que me vem à mente agora? Nós muitas vezes não somos pacientes com as pessoas. Nós queremos que Deus seja paciente conosco, na nossa dificuldade, na nossa limitação, na nossa
incapacidade de enxergar e de viver de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Mas nós somos muito rígidos com os outros. E o que Jesus fazia? Jesus ensinava, irmãos. Jesus, ele persistia ensinando. Depois que Jesus ressuscita, nos diz Atos 1:3, ele ainda passou 40 dias com eles, fazendo o quê? Ensinando. Ensinando. Então Jesus, ele continuou ensinando. Em segundo lugar, outro problema que dificultou o processo de aprendizado dos discípulos foi falta de humildade. Engraçado, irmãos, que eles eram pessoas simples, eram pessoas comuns, mas irmãos, eu não sei se com vocês acontecia, mas eu me lembro lá atrás, quando eu estudava ainda no ginásio, aquela coisa humana, né? Não sei se é mais comum entre os homens, de querer ser o cabeça, né? E aí eu estudava com um primo meu, na época, a gente ia apresentar um seminário, um trabalho em grupo, e a discussão principal do grupo era quem vai ser o cabeça, né? Quem vai ser o líder, né? Quem vai ser o chefe. E ainda hoje, engraçado isso, me veio à memória agora, quando eu mando uma mensagem para ele, falo com ele assim, e aí cabeça? Né? Porque ficou assim, né? Cada um ficou chamando o outro de cabeça, porque a principal discussão na época era essa. E com os apóstolos não era diferente, irmãos. Eles se viam discutindo entre si quem era o maior. Não, quem é o maior? E aí Jesus, vendo isso, né, entre eles, Jesus trabalha esse aspecto do caráter, essa dificuldade enfrentada de que forma? Jesus primeiro, irmãos, nesse momento em que eles estavam discutindo quem era o maior, Jesus chama uma criança, coloca ali no meio deles e fala, olha, quem quiser ser o maior tem que ser como uma criança. Não é ser infantil não, tá, irmãos? Mas isso é assunto para outro momento. Ser como uma criança, é ser humilde, é saber viver na dependência de Deus. Então, Jesus trabalha, né, esse aspecto do caráter deles dessa maneira. E Jesus, irmãos, ele foi o próprio exemplo de humildade. Você sabe o que Jesus fez determinada vez, irmãos? Jesus pegou um balde, pegou uma toalha, pegou água e foi lavar os pés dos apóstolos. Isso para a gente hoje, irmãos, pode parecer assim algo, né, até desconfortável, que a gente não gosta de fazer, mas naquela época, irmãos, tinha um simbolismo muito maior, porque eram os escravos que faziam isso. Você, né, antigamente não tinha como tem hoje, carro, moto, bicicleta, essas coisas. As pessoas andavam basicamente a pé ou de animal. Então as pessoas ficavam com os pés sujos. Então quando chegava alguém na casa de outro, quem que ia fazer esse papel de lavar os pés? Geralmente eram os escravos. E aí Jesus, sendo o mestre, sendo o Senhor, sendo Deus, ele vai lá e Pedro, irmãos, vocês lembram de Pedro, o sanguíneo? Pedro falou, não, o senhor não vai lavar meus pés. Aí ele falou, se eu não lavar, você não tem parte no meu reino. Aí Pedro diz o quê? Senhor, então me lava todo. Aí Jesus fala, né? Não, Pedro, só os pés é suficiente. Jesus ensina, Jesus trabalha esse caráter, esse aspecto do caráter dos apóstolos dessa maneira, sendo exemplo de humildade. Em terceiro lugar, irmãos, eles não apenas tinham falta de entendimento e humildade, eles também tinham falta de fé. Diversas vezes Jesus vai chamar a atenção deles, ó homens de pouca fé. Lá no episódio que Jesus está dormindo no barco, que o vento e o mar dão contra o barco, e eles se desesperam, eles correm para Jesus, Jesus acorda, né? E aí Jesus repreende o mar, repreende o vento, e aí se vira para eles e fala, homens de pouca fé. Então, como que Jesus trabalha isso? Jesus continuou realizando milagres e maravilhas. Irmãos, é assim que Deus faz também na nossa vida. É assim que Deus, ele vai nos mostrando o seu amor, o seu poder, a sua graça,
por meio das coisas que Ele vai fazendo em nós e por meio de nós. Jesus abençoa alguém da nossa família, alguém do nosso trabalho, usa a gente para levar uma palavra para alguém, para orar por alguém e esse alguém ser curado, e a nossa fé ela vai sendo fortalecida. Em quarto lugar, irmãos, já estamos encerrando, falta só mais um item. Faltava a eles comprometimento. Percebam que eles, mesmo tendo passado todo esse tempo com Jesus, quando Jesus foi preso, lá no jardim, o texto bíblico nos diz que eles fugiram, todos fugiram. Então, apesar de terem passado por todo esse período de treinamento, de aprendizado, de convivência, quando a coisa apertou, irmãos, cada um escapou, tentando salvar a própria vida. Então, faltava a eles comprometimento. Como que Jesus supera isso, irmãos? Orando, intercedendo por eles. Depois dá uma lida lá em João 17, a oração sacerdotal, quando Jesus ora pelos discípulos, é um capítulo lindo. João inteiro é lindo, mas essa parte, Jesus está fazendo isso, Jesus está orando pelos apóstolos, Jesus está orando por aqueles que Ele escolheu. Por último, em quinto lugar, faltava a eles poder. Lembra do Pedro, que sanguíneo, né? Como era, ele sai do barco, caminha sobre as águas, mas ele de repente sente medo e começa a afundar. E esse Pedro, irmãos, que Pedro conhecia era anzol, irmãos, Pedro conhecia era rede, Pedro sabia era pescar. Esse Pedro, ele recebe poder lá em Pentecostes. Ele recebe poder do alto, o Espírito Santo desce sobre ele. E ele se levanta com ousadia, irmãos, com autoridade, e ele prega como nunca Pedro havia pregado, e Pedro passa a exercer um papel de liderança entre os 12, a partir desse momento em que ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? São esses os pontos que eu trouxe, encerramos o nosso horário. Quero saber se os irmãos têm alguma pergunta, algo a acrescentar. Não, a gente vai abrir